né? Ontem era natural que tivesse uma opção pela técnica, e a opção foi totalmente correta, e em 20 minutos o Flamengo resolveu o jogo. Bom dia, Letícia. Bom dia, André. Não, só a Flamengo mimimi, né, para reclamar, né? O Flamengo jogou bem. Ele foi um adversário muito fragilizado, né? Isso aí não pode ser colocado fora do contexto, obviamente, mas cumpriu o seu papel. Pensou bem, controlou o jogo, dosou energias. Enfim, foi bem tranquilo até, muito mais tranquilo do que seria se esse confronto fosse em outro momento do campeonato, né? Com o Internacional jogando completo, mobilizado para esse jogo, quando ele tenta se mobilizar para o jogo de quarta-feira. Na verdade, o Flamengo deu muita sorte com essa coincidência do jogo cair entre os dois, porque ao vencer o primeiro, ele colocou uma missão difícil nas mãos do Internacional, que é vencer quarta-feira por 2 gols, e o Roger se viu meio que obrigado a poupar os jogadores para concentrar todas as forças no jogo que pode salvar a temporada do Inter, pelo menos por enquanto, né? Porque o Inter está fora da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fluminense, ele não tem chance de brigar pelo título brasileiro, mas ele pode avançar na Libertadores. Então o Flamengo acabou enfrentando o Inter reserva e colocou um time, eu diria que quase em força máxima, em relação àquilo que ele vinha utilizando, né? Não dá para dizer que o time do Flamengo não tem um time reserva, né? O Flamengo não tem um time titular, essa é a realidade. Mas o time que jogou ontem não é um time reserva, é um time forte do Flamengo. E venceu o jogo aí até com certa facilidade. Então acabou dando muita sorte o Flamengo com essa coincidência do jogo do Brasileiro cair entre os dois confrontos da Copa Libertadores. Você falando aí da coincidência, me lembrou também ontem, Mauro, do Palmeiras e Botafogo, né? Porque o Palmeiras, como já tinha feito um placar também no jogo de ida, e o Botafogo tá com um placar mais apertado, teve que botar um time mais mesclado ontem. E aí o Palmeiras conseguiu vencer fora de casa por 1-0. É um time ali, né, que chegou a 39 na tabela, o Flamengo tá com 43. Palmeiras tem 2 jogos a menos, Flamengo tem 1 jogo a menos, né? Então pode ter uma distância somente de 1 ponto aí de uma equipe para outra. Lembrando a todos também que o Cruzeiro ainda joga no dia de hoje, às 20 horas da noite, contra o Mirassol, tá? Então, mais um confronto também que pode mexer na parte do G6, ali na parte de cima da tabela. André, bom dia, o André tá de volta, a galera que tava com saudade, vão chegando com tudo, já dando aí, né, as considerações iniciais pro André no chat. André, ontem o Flamengo fez valer o seu favoritismo no contexto, como o Mauro acabou de citar, venceu mais uma dessa trilogia contra o Internacional, vai ter o 3º capítulo e último, né, dessa sequência, na quarta-feira. E na coluna, para quem não viu, pode colocar, por favor, produção, na coluna, no nosso website, s1live.com, o André acabou de colocar um título muito interessante. Flamengo vence reservas do Internacional com natural imposição técnica. E aí, meu amigo, vitória tranquila, imposição técnica colocada em prática e Flamengo vencendo e conquistando mais 3 pontos. Bom dia, Letícia, bom dia, Mauro, bom dia aí, Felipe na produção, bom dia a todo mundo, né? Vamos chegando, por favor, dando like, né? A gente tá com uma meta desafiadora aí de like de 3.800, então tá aqui no começo da live, já deixa o like. E se você tá aqui no começo da live, também faça sua inscrição, né? Pra gente chegar nos 178 mil inscritos, né? Nesse processo nosso aqui de crescimento contínuo. Pois é, né? Então, é até engraçado, né? Porque o que a gente vai falar do Inter era o que aconteceu com o Flamengo tantas vezes, né? Que é a questão, quando você escala. Porque, na verdade, o Inter assim, tem muita gente falando, não é time reserva. A questão toda é a seguinte: o que para mim ficou bem claro é o Roger definiu um time para quarta, guardou ele, botou gente no banco, a maioria, menos o Alan Patrick, né? E escalou outros 11 para o jogo contra o Flamengo agora, pelo Brasileiro. Então não vai ser o mesmo time. Então vai ter o Aguirre ali, vai jogar na lateral direita e tal. Alguma coisa nesse sentido. Mas a grande questão é que não é só uma perda de parte técnica e de entrosamento, né? E que ficou muito clara no jogo, somente nos 20 primeiros minutos, né? Mas principalmente pela mobilização. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O nível competitivo cai. O time está totalmente focado no jogo de quarta-feira. É aquilo que a gente sempre falava do Flamengo em outras épocas, né? O jogo do brasileiro é tratado como um problema. Ontem o jogo do brasileiro foi um problema para o Internacional. Foi um problema para o Botafogo. Pelo Botafogo e pelo Internacional, não teria essa rodada intermediária de brasileiro, porque eles tiveram que rifar praticamente a rodada. Estavam pegando os 2 times mais fortes do país e mesmo jogando em casa, mas tendo um desafio na quarta-feira.
sem poder deixar tudo, né? Então o Flamengo ciente disso, porque isso aí já estava mais do que divulgado, né? Mais do que previsto que o Internacional ia colocar um outro time para jogar no domingo para guardar os principais para quarta-feira. O Flamengo fez uma escolha técnica do jogo. Bom, esse jogo aqui vai ter menos competição, né? Aquilo que os analistas de desempenho falam muito, né? Vai ter menos zona de guerra, né? Que é aquela coisa de você disputa a primeira bola e aí a briga é pela segunda bola. E ali é uma zona de guerra, em que você ganha normalmente no físico. Não ia ter isso o tempo todo, não ia ser um jogo tão disputado. Então o Felipe Luiz foi lá e escalou os melhores. Escalou os melhores tecnicamente. Lógico, segurou o Plata, né? Que em tese é titular desse time. Foi entrar só no segundo tempo, né? Mas ele foi lá e escalou os melhores. O Saul, que ele falou assim: não, eu vejo o Saul como meia, eu vejo o Saul como meia. Aí na última coletiva anterior a esse jogo, a gente pode até ver se ele vai jogar de volante ou não, e aí escalou de volante nesse jogo, né? E aí o Saul com o Jorginho e a Arrascaeta, assim, em termos técnicos, se você tira essa parte do duelo físico, da competição e tal, e deixa a coisa numa disputa só técnica, e jogando no Brasil é sacanagem. Aí foi o que a gente viu. Botaram os caras na roda. E bota mesmo, né? E aí ficou mais fácil. Aí dentro desse jogo menos competitivo, foi possível que o Pedro ficasse mais dentro da área, se movimentasse menos, só para receber a bola e finalizar. Então é um jogo que não, na minha visão, não é parâmetro a princípio para o que vem a seguir. Não é parâmetro. Porque é outra realidade. Não dá para pegar esse time. Demos um show no domingo, vamos pegar esse time e... Tô falando, né, o Felipe Luiz, o Flamengo, enfim. E chegar na quarta-feira e repetir, porque vamos botar os caras na roda de novo. Não, porque é outra realidade. Vai ser Beira-Rio lotado, Internacional jogando a vida. Tudo bem que eles não têm um time assim muito físico, mas fisicamente eles já se impuseram no segundo tempo um pouco ali, principalmente o Alan Rodrigues e o Bernabé ali pelo lado esquerdo, né? Levando vantagem seguida em jogadas ali pelo lado esquerdo no final do jogo. Lógico, o Flamengo também já estava só administrando, mas enfim, não tem muito parâmetro em relação ao que vai acontecer na sequência. Não tem como saber se de repente para quarta-feira não é melhor escalar o Everton Araújo do que o Saul para disputa física, para duelo com o Alan Patrick, para marcar, né? Não o Alan Patrick individualmente, mas para estar ali na mesma zona do campo que ele, para ter um embate ali. Não dá para saber se é melhor que seja o Bruno Henrique. Aí a gente está falando mais de intensidade, né? Intensidade do Bruno Henrique, intensidade do Plata, do que outros jogadores que jogaram ontem, né? Ontem era natural que tivesse uma opção pela técnica, e a opção foi totalmente correta, e em 20 minutos o Flamengo resolveu o jogo. Em 20 minutos o jogo acabou. O Internacional ainda tentou correr, tentou disputar e tal, mas a disputa ali pelos 3 pontos acabou no segundo gol do Pedro. Depois foi uma coisa levada, administrada. No segundo tempo o Flamengo deu uma apertada. Quando entrou o Plata no lugar do Pedro, o Plata começou a se movimentar, a pressionar a saída de bola do Internacional. O Flamengo voltou a ter volume de jogo. E aí foi lá, fez o terceiro gol e aí fechou a conta. Foi tomar o gol lá no finalzinho, numa impedimento milimétrico, né, quer dizer, a condição legal do Borré por milímetros, centímetros em relação ao Danilo, né? E aí foi uma vitória tranquila do Flamengo, mas na minha visão quase nada do que aconteceu ontem pode ser levado para disputa de quarta-feira, e vai ser outra coisa, vai ser outro jogo, outra disputa, acho que isso é até óbvio, né? Mas às vezes a gente precisa falar o óbvio, né? Porque eu já vi gente falando que quarta-feira vai ser atropelo de novo. E não é assim. Não vai ser assim mesmo, muito provavelmente. A não ser que o Flamengo faça uma atuação fantástica e aí acabe com o jogo até mais rápido, pode ser,
mas não é o mais provável. A disputa difícil. Só lembrar de 2019. O Flamengo era infinitamente melhor que o Internacional e a disputa foi até o momento lá, o Gabigol tá pedindo. Até ali a disputa estava aberta. Se o Nacional achasse um gol numa bola parada ali, já era. Ia para pênalti a disputa. Então não dá para tratar o jogo como favas contadas só porque ganhou fácil ontem, não. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.